Salmo de número 128. Se tem alguém do seu lado sem a Bíblia, sem a palavra, mais uma vez, vamos compartilhar. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante o dia de tua vida, vejas os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Irmãos, nós não vamos fazer uma exposição desse capítulo, não. Eu só quero dizer, baseado nesse texto aqui, que o segredo maior, para termos uma família bem centralizada na pessoa de Cristo, é o temor a Deus. Amém? Amém? Temor a Deus. Então, se você deseja ter uma família centralizada na pessoa de Cristo, precisa temer a Deus. Então, isso aqui a gente precisa deixar bem claro, antes de eu começar a trazer a mensagem de Deus para vocês nessa noite. Então, em primeiro lugar, é o temor do Senhor. É isso que vai dizer o Salmo 128 aqui. Ele vai dizer que o temor a Deus é o segredo. É o segredo para ter uma estabilidade familiar, é o temor a Deus. O temor a Deus. Amém? Então, meus irmãos, eu já quero começar fazendo uma pergunta para vocês aqui, vocês respondem para vocês mesmos, ok? É possível ter um lar centralizado em Cristo? É possível? Diante de um mundo cheio de problemas e de um mundo carregado de pecado, é possível ter um lar centralizado em Cristo? É possível? Será que é possível? Ter uma família completamente centralizada no nosso Senhor, naquele que morreu na cruz para nos salvar, mediante ao mundo carregado de problemas e de pecado. Será que é possível? Talvez, irmãos, essa pergunta te preocupa. Porque quando a gente faz uma pergunta como essa, né? É possível ter um lar centralizado na pessoa de Cristo, apesar dos problemas, apesar do pecado? É possível? Então, isso nos traz uma preocupação, porque isso vai refletir diretamente como é a nossa casa, como é a nossa família, do assunto que nós tratamos na semana anterior, no domingo. Como é a sua casa, como é a sua família. Aí você começa a perceber que a sua família não é tão centralizada em Cristo. Tem famílias que não tem nem Cristo dentro dela. Existem lares assim. Existem lares assim. Mas para você que está aqui nessa noite, com certeza você deve temer ao Senhor. Se você não assumiu ainda a sua fé em Cristo, mas pelo menos você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Deus é Deus. E que você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí você se preocupa com isso. Será que a minha casa realmente é centralizada na pessoa de Cristo? E aí você começa a ouvir mensagens e mais mensagens sobre o que é ser uma família bíblica, um lar cristão, e tem muita coisa utópica sendo pregada por aí, difícil de ser alcançadas, e aí você para e diz, eu nunca vou chegar lá, eu nunca vou ter uma família do jeito que está sendo pregado por aí. É por causa disso que eu trouxe essa mensagem nessa noite. Amém? E se você faz esse tipo de questionamento, né? Será que a minha casa é centralizada em Cristo? Se você faz esse tipo de questionamento, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Você não está sozinho, não. Eu acho que todo mundo aqui faz esse tipo de questionamento, amém? Faz ou não faz? Será que a minha casa, Cristo está ali no centro dela? Amém? Você pode dizer para o seu irmão que esse questionamento também é o seu questionamento? Você pode dizer para o seu irmão, eu também passo por isso, viu? Eu também faço esse tipo de pergunta. Será que Cristo reina no meu lar?
Isso é bom saber, irmãos, porque tem pessoas que acham que só a família dela que não presta, que só a família dela tem problemas, que só a família dela tem luta, adversidade. Não, querido, toda família tem. Toda família passa por problemas, toda família. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E infelizmente, irmãos, ou lamentavelmente, os lares cristãos estão aquém dos padrões bíblicos. Os lares cristãos estão aquém dos padrões bíblicos. Estão aquém, né? Só que é o seguinte, quando eu percebo que, olhando para a Bíblia, e o padrão que ela estabelece para a minha família, eu começo a perceber que aquele padrão bíblico é difícil de ser alcançado. É difícil de alcançar aquele padrão bíblico. Mas, continuando a leitura da Bíblia, eu vou ver uma pessoa que alcançou esse padrão, e que não é eu, que não é você, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, somente Jesus consegue realmente alcançar o padrão bíblico, somente Cristo alcançou. Eu não tenho como alcançar, nossa família não tem como alcançar o padrão bíblico. Não tem como. Não tem como. Cristo é o padrão, amém? Em Cristo se cumpre tudo aquilo que a Bíblia requer de nós. Em Cristo. Então veja bem, olha que coisa maravilhosa. Tudo aquilo que Deus requer de você, Cristo cumpriu no seu lugar. Cristo cumpriu em nosso lugar. Então nós não podemos carregar esse fardo pesado, não é? Carregar esse peso de cumprir com os padrões bíblicos de qualquer jeito, de qualquer maneira, e nós acabamos ficando tristes, desanimados, porque nós não estamos conseguindo. Mas Cristo conseguiu. Cristo conseguiu. E nós temos que estar afirmados em Cristo. Amém, irmãos? Então, veja bem. Para muita gente, um lar cristão é um lar onde ele é idílico, ou seja, é um lar onde reina a paz, onde reina o silêncio, onde reina a tranquilidade, onde reina o que mais? O silêncio e a alegria. Para muita gente, lar cristão é isso aí. Lar cristão, né? Um verdadeiro lar cristão é um lar onde tem paz, onde tem alegria, onde tem silêncio, onde tem tranquilidade. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: a Bíblia diz isso sobre um lar cristão? É isso que a Bíblia diz sobre um lar cristão? E a resposta é? A resposta é? Não. Não. Nós vamos encontrar essas coisas em um lar cristão. Sim. Sim. Nós vamos encontrar a paz? Claro que vamos encontrar. Vamos encontrar tranquilidade? Vamos encontrar tranquilidade. Mas que tipo de paz? Que tipo de tranquilidade? A ausência de conflitos? A ausência de problemas? A ausência de lutas? Não. A paz, a tranquilidade, o silêncio que um lar cristão possui é o silêncio, a paz, a tranquilidade, a alegria bíblica. Ou seja, apesar das lutas, apesar das dores, apesar das adversidades, o lar cristão procura ter paz. O lar cristão procura ter tranquilidade, apesar das lutas. Porque tem muita gente pensando por aí que em um lar cristão, ou o lar cristão, é isento de luta, é isento de problemas, é isento. Para muita gente, acha que se chegar lá na minha casa, né, e passar uma semana comigo lá em casa, eles não vão encontrar luta na minha casa, não vão encontrar problema na minha casa, porque é a casa do pastor. O pastor é a casa dele, então vai ser uma casa onde vai reinar a paz, onde há ausência de conflitos. Querido, eu já vou logo dizendo que se você imaginar que a minha casa é assim, você vai, como é que eu posso dizer, se frustrar. Se frustrar. Porque não é isso que a Bíblia diz sobre um lar cristão. No lar cristão, para quem pensa dessa maneira aqui, não é? Essa teologia liberal,
que em vez de liberal não tem nada, só traz escravidão mais ainda para a população. Ensina que lá cristão não tem luta, lá cristão não tem enfermidade, lá cristão não tem problemas. Tudo isso é mentira, meus irmãos. É engano. É engano. No lar cristão há luta? Há. No lar cristão há problemas? Há. No lar cristão há conflitos? Há. Há. Amém? Estamos aprendendo, não é? Então, veja bem. Paz, silêncio, tranquilidade, alegria não são evidências de um lar cristão. Ok? Não são evidências de um lar cristão. E falando sobre isso, irmãos, isso vai nos levar a uma pergunta que merece uma resposta. Como é um verdadeiro lar cristão? Se um lar cristão, a evidência de um lar cristão não é paz, não é silêncio, não é tranquilidade, não é alegria, então o que é um verdadeiro lar cristão? É essa a resposta que eu tentarei, né? Não sei se eu vou conseguir. Tentarei dar para vocês nessa noite. Então, em primeiro lugar, irmãos, um verdadeiro lar cristão, olha o que eu vou te dizer aqui agora, é um lar em que ali vivem pecadores. Pecadores. Sabe por que na sua casa há luta? Porque ali vivem pecadores. Sabe por que na sua casa de vez em quando há uma briga? Porque ali vivem pecadores. Sabe por que na sua casa às vezes existem problemas, conflitos? Vai falando mais aí para mim. O que mais? Discórdias. Porque ali vivem o quê? Pecadores. É por isso que tem, de vez em quando, esse arranca-rabo dentro de casa. É porque não tem ninguém que presta ali dentro. São todos pecadores diante de Deus. Amém? São todos pecadores. Está sentado do lado da sua esposa aí? Tá? Do lado de um parente? Fala, tá vendo aí? Tá vendo aí? Você é pecador, eu também. Então, me suporte. Me suporte. Irmão, nós precisamos entender essa doutrina do pecado. Porque se nós não entendemos essa doutrina do pecado, nós não vamos conseguir ter um lar tranquilo. Não vamos conseguir ter um lar tranquilo. Eu vou passar o dia inteiro brigando com os meus filhos. Eu vou passar o dia inteiro tentando disciplinar a minha filha. E eu vou passar a vida inteira tentando compreender a cabeça da minha mulher. Então, para que isso não aconteça, eu preciso entender a doutrina do pecado, compreendendo que a maioria dos erros dos meus filhos é por conta de uma natureza pecaminosa que eles possuem. E que eu preciso lidar com o mau comportamento dos meus filhos da maneira bíblica. Não de maneira humana, mas de um modo bíblico. Porque ele faz, né? Raniel faz aquelas coisas, minha filha faz aquelas coisas, eu faço certas coisas, minha esposa faz certas coisas erradas, porque nós somos pecadores. Você precisa entender isso. O seu marido faz o que faz porque ele é pecador. A sua esposa faz o que faz porque ela é pecadora. Os seus filhos fazem o que fazem porque eles são, diga, pecadores. Bota isso na tua cabeça. Então nós temos que aprender a lidar com essa situação, compreendendo a realidade espiritual de cada um. A realidade espiritual de cada um qual é? Todos são pecadores. Todos. Romanos capítulo 3, ok? Todos são pecadores. Então, a ideia de que um lar cristão é um lar perfeito ou quase perfeito não é bíblica. Não é bíblica. Não é bíblica. Essa ideia, vou repetir, de que o lar cristão é um lugar que deve ser perfeito, um lugar que deve ser, ou pelo menos quase perfeito, essa ideia, ela não é bíblica. Por quê? Vou repetir, para vocês não esquecerem. Em um lar cristão, os pais falham. Em um lar cristão, os filhos falham. Em um lar cristão, os irmãos falham. Quando? Entendeu? Agora, por que isso acontece? Simplesmente porque nós somos o quê?
Pecadores. Pecadores. Né? Os casais falham? Falham? Claro que falham. A esposa não falha com o marido? Claro. O esposo não falha com a esposa? Claro. E por que eles falham? Por quê? Por quê? Diga. Porque são pecadores. É por causa disso. Eu indiquei para vocês um livro no domingo passado e eu vou voltar a falar desse livro de novo. Quando pecadores dizem sim. É um livro para quem é casado e para quem vai casar. Se você quer ter um casamento bem sucedido, compre esse livro, lê esse livro. Tá bom? Vai ser ótimo para você. Você vai entender mais a cabeça do seu marido de maneira bíblica. Amém? Então a ideia de que um lar cristão é um lar perfeito, ou quase perfeito, não é bíblico, porque dentro daquela casa vivem pecadores, onde os pais falham, os filhos falham, os irmãos falham e os cônjuges também falham. Então a ideia do lar cristão perfeito não é real. Não é real. E nem bíblico. Não é? Porque o lar cristão não é bíblico, ou não é perfeito. Porque o lar cristão não é perfeito. Porque, embora, né? Ali vivem convertidos, mas os convertidos não são perfeitos. Quantos convertidos tem aqui nessa noite? Mas diga aí, ó, eu sou convertido, mas eu não sou perfeito. Não sou. Ainda seremos, né, um dia. Vamos ser um dia. Então, se você não é cristão aqui, ainda, porque eu creio na sua conversão, viu? Deus está começando a fazer uma obra na sua vida. Se você não é cristão ainda, não é um convertido ainda, um compromissado com Cristo ainda, e você fica olhando os defeitos dos crentes, querido, você vai morrer vendo o defeito dos crentes, porque os crentes ainda não são perfeitos. São convertidos, mas não são perfeitos. Os cristãos ainda pecam, ainda falham, os cristãos. E mesmo uma família inteira, como a minha, né? Convertida, nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito. Minha esposa não é perfeita. Os meus filhos não são perfeitos. E eu acho que isso deveria fazer parte dos seus princípios também, não é? Não exigir perfeição da vida dos seus familiares. Porque vocês estão exigindo deles uma coisa que é inalcançável. Não tem como eles alcançarem esse padrão. Não tem como. Precisa compreender isso. Porque se você não compreender bem isso, querido, você nunca vai ter a paz interior que a Bíblia nos ensina a ter. E essa paz interior que devemos ter, biblicamente, nós só podemos ter essa paz interior quando nós compreendemos os planos de Deus. Quando nós entendemos o que a Bíblia diz acerca de determinados assuntos da nossa vida. Aí vamos ter paz. Vamos ter paz. Quando eu sei que salvação não é um ato meu. Quando eu sei que salvação não é uma obra minha. Quando eu sei que santificação não é uma obra minha. E eu sei que tudo isso que eu acabei de dizer é uma obra de Deus. Eu fico em paz dentro de mim. Porque eu vejo que há um Deus, de acordo com o Salmo 37, que preserva a nossa salvação. O Salmo 37 diz que Deus nos preserva de tropeçar e de cair. Deus é aquele que está segurando na nossa mão. Não tem aquele hino antigo, mas não é tão bíblico, né? Aquele hino bem assim, deixa eu ver como é que é. Se as lutas desta vida quiserem te afogar, é assim? Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. É bonito, né? Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura
de Deus. Qual é o erro dessa canção? Onde é que está o erro teológico dessa canção? É Deus que segura em nossa mão. Nós não temos como segurar na mão de Deus. É Ele que tem que segurar. Amém? Mas é bonito ir assim mesmo, né? É Deus que nos segura. A Bíblia deixa bem claro que é Deus que nos socorre. É Deus que estende a mão, não é? Então, meus irmãos, veja bem, vamos repetir aqui, para a gente não perder o foco. Porque o lar cristão não é perfeito? Por quê? Porque embora ali vivam pessoas convertidas, mas convertidos não são perfeitos, amém? Não são perfeitos. A gente precisa, para a gente compreender isso bem, irmãos, a gente precisa entender o processo de salvação. Tem pessoas que não entendem o processo da salvação. Quando é que começa o processo de salvação? Quando? Por exemplo, se eu for evangelizar uma pessoa, e a pessoa dizer para mim assim, eu não sou pecador. Não sou pecador. Quem pecou foi Adão. Vai ser um tempo perdido que eu vou ter com aquela pessoa, se eu for tentar evangelizá-la. Porque para que uma pessoa seja salva, olha o que você vai ouvir aqui nessa noite aqui. Quem quer ir para o céu aqui? Quem quer ir para o céu? Todos, né? Claro. E por que o céu é bom? É por causa da rua de ouro? Não. É por causa de Cristo. É por causa de Jesus. O céu sem Jesus não vai passar de um lugarzinho bonitinho. Não é? O céu só é bom por causa de Cristo. Da pessoa dele. Então veja bem, todos queremos a salvação. Mas para que haja salvação, para que você seja salvo, você precisa reconhecer uma coisa. Você precisa reconhecer quem você é. E você é um pecador diante de Deus. Esse é o processo da salvação. O processo da salvação começa quando você olha para dentro de você e enxerga o seu pecado e enxerga a sua natureza pecaminosa. Ali começa o processo de salvação. Mas, enquanto você manter o seu coração endurecido, achando que você não é pecador, Deus jamais vai lhe salvar. Deus jamais vai te escolher. Deus jamais vai segurar na sua mão e trazer para perto dele. Jamais. Por quê? Para que Deus possa lhe salvar, você precisa olhar para dentro de você e ver a coisa nojenta que você é diante desse Deus que é 3 vezes santo. É assim que se inicia o processo de salvação. É quando você entende que você é um pecador e que você precisa de salvação. Então, quando alguém reconhece o seu pecado, o que ele vai fazer? Ele vai buscar o perdão de Deus, não é? Ele vai reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, não é? Ele vai se arrepender e ter fé nesse Jesus que morreu para lhe salvar, não é? Jesus morreu para salvar uma pessoa como você, como eu também, como nós, né? Nós não prestamos. E então, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, quando nós reconhecermos Cristo como Senhor da nossa vida, quando nós nos arrependermos e temos fé nesse Jesus, o que vai acontecer na hora? Estou falando na hora, imediatamente. O que vai acontecer imediatamente? Após reconhecer que você é um pecador, após reconhecer que Cristo é seu único e suficiente Salvador, e você se arrepender e ter fé nele, o que vai acontecer? Na hora, automaticamente, Ele te perdoa e te justifica. Ele perdoa você de todos os seus pecados nojentos e abomináveis. Ele perdoa na hora, e Ele justifica, ou seja, Deus, Ele declara você justo, santo, meu amado, bonitinho. E quando Deus declara você justo, o Espírito Santo começa um processo lindo e maravilhoso na sua vida. Que processo é esse? Nós chamamos de processo de santificação. Foi pregado ontem à noite aqui. Aí se inicia aquela labuta, não é? Se inicia aquela luta contra o pecado. Aí quando a pessoa
é perdoada, quando a pessoa é justificada, o Espírito Santo vai começar a morar dentro da pessoa, ou seja, dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, e ele vai começar a nos direcionar para uma vida santa, para uma vida correta e justa, e nós vamos passar o resto da nossa vida lutando contra o pecado. Isso se chama processo de santificação. Processo de santificação. Vamos passar a vida inteira batalhando, guerreando contra o pecado a vida toda. Eu disse, a vida toda. A vida toda. Você precisa entender esse processo de salvação, porque senão, se você não entender isso, você nunca vai ter um lar estável. Nunca. Porque você precisa compreender a condição espiritual de cada pessoa da sua casa, de cada pessoa da sua família, de cada um deles. E se todos são convertidos da sua casa, e graças a Deus que seja assim, né? Esse é o plano de Deus para a sua família, é converter todos, porque Deus, Ele quer salvar todos. O desejo de Deus é salvar toda a sua família, e é por isso que Ele te salvou. Vocês acham que Deus me salvou para quê, meus irmãos? Para trazer salvação para minha casa. Esse é o plano de Deus. Mas eu preciso entender o processo de salvação para a vida de cada um deles. Eu preciso entender isso. E eu preciso compreender que eles jamais serão perfeitos aqui nessa vida. Jamais. Jamais. Perfeição não é uma coisa para essa vida, não é? Perfeição é algo para outra vida. Não para essa. Não para essa. E aí começa a santificação, que é um processo de transformação à imagem de Jesus Cristo, que vai durar toda a nossa vida. E aí depois, né, da nossa morte, vai que você morre. Aí depois da sua morte, ou então na volta de Cristo, aí nós receberemos agora a glorificação, a perfeição. Então, sabendo disso, meus irmãos, cai por terra esses slogans, essas campanhas de igreja para se ter um lar feliz e um lar perfeito. Ou seja, isso não existe. Lar perfeito só vai existir em um lugar, e não é aqui na terra. Lar perfeito só vai existir no céu, amém? Sabe quando é que seu marido vai ser perfeito? Sabe? Quando ele morrer e ir para o céu, aí ele vai ser perfeito. Sabe quando é que a sua esposa vai ser perfeita? Quando ela morrer com Cristo e ir para o céu. Aí lá em cima ela será perfeita. Mas enquanto nós estamos aqui, nessa vida, nesse mundo, não existe marido perfeito, não existe esposa perfeita, não existe filhos perfeitos, não existe família perfeita. Não existe. Não existe. Pode tirar seu cavalinho da chuva, porque não existe. Não existe. Essa é a linguagem bíblica, meus irmãos. O lar perfeito aqui nessa vida é uma ilusão. Uma ilusão. Ilusão. Porque nessa vida, nessa vida, nada se torna perfeito. Nessa vida não. Não. Aqui não. Nessa vida nada se torna perfeito. O processo de santidade, para nós individualmente, para nossa casa, vai durar a vida toda e termina no céu. O fim é o céu. Mas nessa vida aqui não. Nessa vida aqui não. Nessa vida vocês irão falhar. Nessa vida vocês irão errar. Mesmo sendo convertidos. Mesmo sendo crente. Então isso me leva a um conceito bíblico do que é ser crente, Felipe. Ser crente não é ser perfeito. Ser crente é reconhecer que falhou. É reconhecer que pecou. É reconhecer que é falho. Isso é ser crente. É isso que significa ser cristão. Amém? Então, resumindo aqui, um verdadeiro lar cristão é um lugar onde vivem pecadores. É por isso que às vezes há tantos problemas dentro da sua casa. E o que diferencia um lar cristão de um lar descrente? Qual é a diferença então? Se no lar cristão tem problema,
se no lar cristão tem luta, se no lar cristão tem adversidades e conflitos, então o que nos diferencia de um lar descrente? Qual é a diferença então? Já que no lar de quem é crente tem problema, então o que vai nos diferenciar de um lar descrente? Ou seja, de um lar que não teme a Deus, de um lar que não teme a Jesus. Qual será a diferença de um lar cristão para um lar descrente? A Bíblia ela nos dá alguns sinais. E o primeiro sinal que a Bíblia nos dá está em 1 João, capítulo 1, do versículo 8 ao 10. Você precisa aprender isso, viu, meu irmão? O que diferencia um lar cristão de um lar descrente? O que diferencia? Como eu disse, tem muita gente que acha que lar cristão é um lar que tem silêncio, paz, tranquilidade, ou até mesmo estado de santidade. Não, não é isso que a Bíblia vai dizer. 1 João, capítulo 1, do 8 ao 10, a Bíblia vai agora nos dar aqui o primeiro sinal de um lar cristão, de um lar crente. O que evidencia um lar cristão? Pronto, está explicado aí. Veja bem, se dissermos que não temos pecado, né, cometido pecado, somos o quê? Mentirosos. Então, em primeiro lugar, o que evidencia um lar cristão? Qual é a diferença de um lar cristão para um lar descrente? A diferença é exatamente essa. Essa que está em 1 João 1, do versículo 8 ao 10. No lar cristão, os crentes daquela casa, os crentes daquela família ali, admitem os seus pecados. Eles admitem. Os crentes de uma casa, os crentes de uma família, eles não encobrem os seus rastros de pecado, eles não escondem os seus pecados, eles não escondem as suas falhas, não. Eles não tentam mostrar para a sua família descrente, ou para alguém da sua família, um membro da família descrente, que ele é perfeito, que ele é santo. Não. É exatamente o contrário. O crente de uma família, ele mostra aquilo que ele é. Ele diz para todo mundo: olha, eu sou crente, mas eu sou pecador. Eu sou falho, eu erro, eu peco, eu não sou perfeito. É isso que evidencia um lar cristão. O lar cristão, eles admitem o que eles são. Eles são pecadores. Eles são pecadores. O marido erra porque ele é um pecador, a esposa erra porque ele é um pecador. E quando nós entendemos isso, nós vamos aprender a suportar um ao outro e viver bem, não é? E viver bem. Porque às vezes a mulher reclama do marido, o marido reclama da esposa, e eles esquecem dessa verdade. Esquecem dessa descrição que a Bíblia nos dá, né? Todos vocês pecam, todos vocês erram. E quem disser que não falha, e quem disser que não erra, é mentiroso. É mentiroso. Então o que vai evidenciar? O que vai evidenciar, né, a diferença de um lar cristão para um lar descrente? É que em um lar descrente, ninguém assume a sua culpa. Em um lar descrente é cada um por si. Em um lar descrente, todo mundo tem razão. E aí tem brigas e mais brigas, brigas e mais brigas. Por causa tem razão, eu tenho razão, tá ligado? Eu tenho razão. Ninguém assume a sua parcela de culpa em um lar descrente. Ninguém assume a sua falha em um lar descrente. Mas em um lar cristão, pelo menos os cristãos, eles devem sim admitir sim as suas falhas, os seus erros, para que haja paz, meus irmãos, dentro de casa. Porque às vezes brigar só porque tem razão não vai levar a nada, irmão. Tá bom, amém, eu falhei mesmo. Pronto, mulher, estou errado.
A culpa é minha de ter botado a toalha toda, né? A culpa é minha de ter deixado a cueca dentro do banheiro. A culpa é minha, beleza, ok. Opa! Ok. Eu sou falho mesmo. Eu sou pecador, né? E aí todo mundo vive em paz. Quando admite o que são. São pecadores, né? Ô irmão, a gente tenta fazer as coisas certas. Fala a verdade. Não há dentro de nós o desejo de fazer as coisas certas. Eu mesmo queria ser mais romântico com minha esposa. Ah, como eu queria ser. Mais romântico, não é? Mais, sei lá, mais tranquilo. Um bocado de coisa aí. Mas a natureza pecaminosa que está aqui dentro, às vezes não deixa. Às vezes nos impede, sabia? Nos impede. Às vezes a natureza pecaminosa que há dentro de nós nos leva a fazer coisas que nós não queríamos fazer. E todos têm que ter essa compreensão. Porque senão, irmão, nós vamos lidar com situações na família de modo humano, de modo carnal. E eu lhe pergunto, a atitude carnal nos leva em algum lugar? Nos conduz para algum lugar? Não, meus irmãos. Não. Somente uma atitude bíblica nos levará a algum lugar. Somente uma atitude em conformidade com a palavra de Deus vai trazer algum tipo de benefício para a nossa casa, vai trazer benefício para a nossa família. Mas enquanto nós não reconhecemos isso, admitir os nossos pecados e querer ter atitude dentro da nossa casa, de acordo com a nossa carnalidade, ou de acordo com a tradição familiar, porque tem muito isso, né? Dentro da minha casa é assim. Eu aprendi com meu pai assim, aprendi com minha mãe assim, então se vira. Não. Tradição não. Temos que agir em conformidade com a palavra de Deus, com a Bíblia. Amém? E os crentes, quando eles sabem reconhecer, admitir seus pecados, né? Admitir que são imperfeitos, eles vão aprender a reconhecer e antecipar o pecado. Eles vão aprender a reconhecer e antecipar o pecado. Quando todo mundo admite que são pecadores dentro de casa, que falham, que erram, que pecam. Então, quando a pessoa tem esse conhecimento de que são pecadores, eles vão aprender a lidar melhor com isso. Vão aprender a lidar melhor com isso. E com isso, irmãos, eu não estou dizendo que não é porque eu sou pecador que minha esposa tem que tolerar os meus erros. Eu não estou dizendo isso. Não é isso que eu estou dizendo. Porque, veja bem, quando eu tenho um conhecimento que eu sou um pecador, biblicamente, a Bíblia vai me orientar como eu devo lidar com esse meu pecado. Com esse meu pecado. Como eu devo lidar com esse erro meu. Como eu devo fazer isso? A Bíblia vai me dar algumas orientações, irmãos. Não é porque nós somos pecadores que devemos ser flexíveis com o pecado ou tolerantes com o pecado. Não, não é a linguagem bíblica. Somos pecadores? Sim, claro que somos. Claro que somos pecadores. Mas é pelo fato de sermos pecadores que nós vamos pecar à vontade. É isso que a Bíblia diz? Não, meus irmãos. A Bíblia diz o seguinte: vocês são pecadores, vocês falham, mas não sejam flexíveis com o pecado, não sejam tolerantes com o pecado. Procura um jeito de resolver isso. Procura um jeito de tratar do pecado, mas tratar do pecado de maneira bíblica. De maneira bíblica. Vou dar um exemplo para vocês aqui, um exemplo que vocês vão entender o que estou falando aqui. Olha aqui para mim. Se você descobrir um dia que o seu filho ele é homossexual, e aí? Se o filho seu ou a sua filha chegar para você e dizer: pai, mãe, eu sou homossexual, eu sou lésbica. Está assumindo o pecado dele, tá ou não está? Está admitindo. Não está admitindo o pecado? O que nós vamos fazer agora? Qual é a linguagem bíblica para isso? Ah, você é pecador, não é? Está cometendo esse tipo de pecado? Cai fora da minha casa. É isso que a Bíblia diz? Qual é a linguagem bíblica, irmãos, para isso? Trazer para perto, cuidar, disciplinar, orientar, amar a pessoa e tentar convertê-lo a Cristo. É assim que nós lidamos com o pecado. A Bíblia não está falando de sermos tolerantes ou inflexíveis, não,
mas tratar do pecado da maneira bíblica. Bíblica. Teve um filho de um pastor que o filho dele se tornou homossexual, botou silicone, tudo que tinha direito lá. E todas as vezes que ele saía para a rua para se prostituir, o pai ia lá. Pastor. O pai lá, meu filho, volta para casa, meu filho, ó, meu pai vai se lascar, meu pai, viu? Vai se lascar, não estou nem aí não, viu? Esquece esse negócio de Cristo, esquece. E o filho foi se afundando no pecado, foi se afundando no pecado, foi se afundando. Quando ele estava no mundo de treva, que só tinha o diabo do lado dele, ele se lembrou de quem? Do amor, do carinho, das palavras bíblicas do pai, voltou para casa, o pai cuidou dele, o amou, ele se converteu a Cristo, amém? Reconheceu o seu pecado, admitiu que é um pecador, admitiu que precisava de salvação, então entregou a vida para Cristo, se arrependeu dos seus pecados, depositou toda a sua fé em Cristo, hoje é homem, casado e tem filho. Então, essa é a linguagem bíblica para lidar com certos conflitos dentro de casa. Vocês estão entendendo, irmão? É sério. Está entendendo? Essa é a maneira bíblica. Então, os crentes sabem que se admitirem a verdade, não é? Se admitirem quem são, haverá uma possibilidade de arrependimento. E quando há arrependimento, irmãos, o que é que acontece? Vem o perdão. Não é assim que a Bíblia diz? Onde há arrependimento, há perdão, a ajuda de Deus e a ajuda da família também. Então, quando nós admitimos os nossos pecados, e quando nós admitimos, devemos nos arrepender desses pecados. E quando nós nos arrependemos desse pecado, o que é que nós alcançamos? A misericórdia. O perdão. Amém? Então, se o seu marido confessar um pecador, mulher, me perdoe. Perdoa ele, viu? Perdoa ele, ame seu marido. Se seu filho admitiu o erro, perdoa ele. Perdoa. Vivam assim, um perdoando ao outro, se amando. Então, a doutrina bíblica, irmãos, do pecado nos ensina isso, né? Essa natureza do que nós somos. E se nós nos arrependemos, vamos encontrar ajuda também. E essa ajuda vai evitar muito sofrimento desnecessário para o lar. Porque irão compreender biblicamente a natureza pecaminosa de cada um. E sabendo disso, né, o lar cristão irá compreender as imperfeições de cada um. Né? Olha, sabe por que você é assim? Sabe por que eu sou assim? Porque somos imperfeitos. Nós não somos perfeitos. E compreendendo isso, irmão, nós vamos aprender a viver como família. E vamos ter atitudes dentro da nossa casa, atitudes bíblicas. Reconhecendo seus pecados, lidando com os seus pecados de modo bíblico. Isso vai nos levar, então, a uma segunda diferença, né? Uma segunda diferença. A primeira é que os crentes admitem seus pecados. Nós estamos falando das diferenças de um lar cristão para um lar descrente. A primeira diferença é que no lar cristão, os crentes admitem os seus pecados. E em segundo lugar, a segunda diferença, os crentes sabem o que fazer com seus pecados. Eles sabem, ou pelo menos deveriam saber o que fazer com os pecados. No lar cristão, a Bíblia é para o lar um manual ou um padrão de fé e de prática. Em um lar cristão, o lar deve se sujeitar à palavra de Deus. Em um lar cristão, o marido, a esposa, os filhos devem ter atitudes bíblicas dentro de casa. Atitudes bíblicas, para que realmente essa família experimente a bênção do Senhor. Então, a Bíblia é o padrão que devemos ter na nossa vida. A Bíblia. Então, sabendo que a Bíblia, ela é o nosso padrão de fé e de prática,
A própria Bíblia vai nos orientar como devemos lidar com os pecados familiares. Com os pecados. Para que esses problemas que surgem dentro de casa não se transformem em divórcio, não é? Não se transformem em ira, não se transformem em violência. A gente precisa aprender a lidar com esses pecados de maneira bíblica, dentro da nossa casa. Amém? E nós precisamos aprender como fazer isso. O que fazer com os pecados dentro de casa. Então nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Venha mais à igreja. Por que devemos vir à igreja, irmãos? Porque na igreja você aprende a palavra de Deus. E a palavra de Deus te orienta a você educar o seu filho. A palavra de Deus te orienta a como ser um esposo, uma esposa. A palavra de Deus nos orienta também a como ter um lar cristão. É por isso que vocês devem vir à igreja. Porque o lar cristão vai usar os preceitos bíblicos, os exemplos bíblicos, para resolver as ocorrências dentro de casa. Por exemplo, meu filho brigou com minha filhinha, com a irmãzinha dele, né? Qual é a maneira bíblica de resolver isso? Vem cá, seu homem. Você está batendo em quem? Vem cá. Chega o pé da orelha agora aí. Quando o filho comete esse tipo de erro dentro de casa, ele pecou contra quem? Contra a irmã dele? Sim. Pecou contra a família dele? Sim. Mas primeiro ele pecou contra quem? Ele tem que se arrepender diante de Deus. Então o que nós fazemos? Vem cá. Você fez o que com sua irmã? Ah, ela fez isso e eu bati nela. É? Pois é. Você pecou contra ela, você pecou contra o seu pai, pecou contra a sua mãe, e o pior, meu filho, você pecou contra Deus. Agora, faça a sua oração e se arrependa diante de Deus. Se arrependa diante do Senhor. Peça perdão à sua irmã. Essa é o modo bíblico de nós tratarmos certas ocorrências dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Agora você não lê Bíblia, como é que você vai aprender isso? Você não gosta de vir à igreja? Como você vai aprender a resolver esse tipo de conflito de casa? Aí o seu filho se torna um bandido, um homossexual, um traficante de droga, e você pergunta, onde foi que eu errei? Você errou quando desprezou os ensinamentos da palavra de Deus, que tinha preceitos ali, para te orientar como resolver a ocorrência na sua casa, de modo bíblico. De modo bíblico. Então, querido, uma das diferenças de um lar cristão para um lar descrente é que no lar cristão os crentes sabem o que fazer com os seus pecados. Sabe como resolver esses problemas. Em terceiro lugar, irmãos, os crentes, eles abandonam os seus pecados. Então, no lar cristão, como diferença de um lar descrente, é que no lar descrente, eles pecam e continuam a pecar. Erram e continuam a errar. Falham e continuam falhando. Mas, no lar cristão, não deve ser assim. Em um lar cristão, não há flexibilidade para o pecado. Nós podemos admitir os nossos pecados, sim, mas também abandoná-los, deixá-los. Porque esse é o modo bíblico de tratar com o pecado. Então o lar cristão não é o lar de zen, né? Tudo zen, tudo legal, tudo beleza. Não, em um lar cristão, quando as pessoas pecam, eles reconhecem, eles admitem os seus pecados. E depois, eles abandonam os seus pecados. Abandonam. Aquele pecado que está trazendo prejuízos para o lar, aquele tipo de pecado que está trazendo prejuízos para a família, aquele pecado que está roubando a saúde da família, quando os olhos se abertos da pessoa através da palavra, se a pessoa realmente for um crente, ele abandona aquela atitude, aquela prática, porque ele sabe que ele tem que manter a casa dele, a casa dela,
em paz com Deus e continuar com aquele tipo de atitude não vai trazer a paz interior para a família. Então, o lar cristão é aquele que abandona o pecado. Abandona o pecado. Uma família cristã deve saber que a luta contra o pecado vai durar a vida inteira. Amém? Dura a vida inteira. Mas não podem ser pecados rotineiros, meus irmãos. Está entendendo? Não podem ser os mesmos pecados. Os mesmos. Não podem. Porque se é os mesmos pecados, então isso significa que aquela pessoa do lar, que é crente e que está com os mesmos pecados, então ela está na prática do pecado. E se ela está na prática do pecado, então não é crente. Porque o crente, de acordo com a Bíblia, não vive na prática do pecado. Comete pecado, mas não vive na prática do pecado. É muito diferente, não é? Cometer pecado de praticar pecado. Cometer pecado é um acidente. Pequei, falhei. Isso é cometer pecado. Agora, praticar pecado, meu irmão, já virou um hábito. Um hábito. Sua esposa está falando o tempo todo desse hábito pecaminoso e você não muda. O seu marido está o tempo todo falando para você, esposa, desse hábito pecaminoso e você não muda. Tem alguma coisa errada. Você pode não ser crente e está se iludindo achando que é uma crente. Porque o crente não vive na prática. Não vive na prática. Crente, quando é crente, quando o pecado dele é denunciado e ele admite, ele tem que se arrepender e deixar. Aí ele alcança o perdão e alcança a misericórdia. Amém? A família ela deve saber também que nessa guerra, qual guerra? Qual é a nossa guerra? Qual é a nossa guerra? A nossa principal guerra é contra quem? O pecado. O diabo não. Contra o pecado. Não é contra o diabo. A nossa principal guerra é contra o pecado. Jesus veio nos salvar de quê? Foi do diabo? É esse texto aqui da palavra? E ele se chamará Jesus. E se chamará Jesus. Como é que é? Me ajuda aí. Meu raço de talento. E ele salvará o seu povo do diabo. É isso que está escrito lá? Não, não é. Então por que essas igrejas ficam fazendo esses cultos de batalha espiritual? Batalha espiritual. Vamos pegar o diabo. Vamos amarrar o chifre do diabo. Vamos pegar o diabo pelo chifre. Tem. Não. O texto bíblico, Mateus 1:21, diz que Jesus Cristo veio para nos salvar de quê? De quê? De quê, irmão? Pecado! Então, a nossa guerra, a nossa batalha é contra o pecado. E a família, quem tem família levanta a mão e dá glória a Deus, viu? Vocês têm uma guerra. Vocês têm uma guerra. Ah, se tem. Uma batalha. Uma batalha diária, viu? Viu, Elza? Nossa guerra, nossa batalha, viu, irmão Francisco? Ela é diária. Todos os dias, aquela batalha vai estar ali presente. O nosso inimigo estará lá, armado até os dentes, para vir contra a gente, contra nós. E como é o nome desse gigante? Qual é o nome desse gigante? Pecado. Agora, o que o nosso inimigo não sabe é que Deus nos armou também. Estamos em guerra? Claro que estamos. Estamos em batalha? Estamos. Desarmados? Não. Veja bem, meus irmãos, a família, o lar cristão, enfrenta essa batalha diariamente. E a batalha da família não é contra problema financeiro, que o Brasil está enfrentando agora, né? Um grande problema econômico na nossa nação. Não é. Problema de saúde, não é. Não. O problema da família é contra o pecado. Contra o pecado. Agora veja bem. Deus, o Criador, Ele sabia da nossa guerra e da nossa luta e nos armou. Nos deu 3 armas. 3 armas. 3 armas. Olha o que eu vou te falar aqui agora. Eu vou mostrar para vocês essas 3 armas que nós temos
contra esse inimigo da nossa família, amém? O inimigo da nossa família, e nós podemos vencer esse inimigo. Guerra após guerra, guerra após guerra, luta após luta, batalha após batalha, nós podemos vencer cada uma delas. Até chegar o grande dia do Senhor, onde nós não vamos precisar mais usar essas armas. Não vamos precisar mais, porque Cristo virá e derrotará de vez esse nosso inimigo chamado pecado. Agora me escuta, por favor. Se você não usar essas 3 armas que eu vou te falar aqui agora, esqueça você desejar ter vitória sobre o pecado que você nunca terá. Se você, após ouvir isso que eu vou falar aqui agora, não colocar em prática, ou não continuar colocando em prática, porque tem gente que já está em prática, vocês nunca terão vitória sobre o pecado, o grande inimigo da família. Nunca. A primeira arma que Deus nos deu é o Espírito Santo. Eu disse, o Espírito Santo. Aquele que nos guia, aquele que nos direciona, aquele que de vez em quando, em uma briga conjugal, o Espírito Santo vem e diz, cala a boca. Fique quieta, sai, entra no quarto, sai de casa, vai esfriar a cabeça, esfria um pouquinho, porque senão o diabo vai encontrar uma brecha e sua casa vai virar um inferno. É o Espírito Santo que faz isso, é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos direciona, é Ele. E Ele está o tempo todo ao nosso lado, dentro de nós, tentando nos guiar. Porque nós não somos robôs, nós somos seres humanos. O Espírito Santo só nos diz o que fazer e nós é que tomamos a decisão de fazer ou não. Há uma guerra travada, há uma batalha diária para nós vencermos. E nós só vamos vencermos essa batalha contra o pecado se nós dermos ouvido ao Espírito Santo, se nós deixarmos o Espírito Santo nos guiar, nos direcionar. E a maioria das direções que o Espírito Santo nos dá, a gente não quer fazer. Porque às vezes o caminho que o Espírito Santo traça para nós é o caminho contrário às nossas decisões. Às vezes queremos agir dessa forma, mas o Espírito Santo vem e diz, não, faz o contrário. Faz o contrário. Exatamente o contrário. Às vezes a nossa carne diz, levanta mais a voz, você vai tomar esse desaforo? Logo você, né? Levar desaforo do marido, levar desaforo de uma mulher. Vai, moço, dá logo um baque nela logo aí e tal, abre a boca e grita logo com essa mulher, grita logo com esse homem. Aí a carne fala assim, mas o Espírito Santo chega para você e fala, ó, cala a boca, meu filho, senão você perde a bênção. Cala sua boca. Você vai acabar falando alguma coisa e esse cara nunca vai esquecer na vida dele, ela nunca vai esquecer na vida dele e a sua vida nunca vai ser a mesma. Cala logo a boca. O Espírito Santo faz isso, nos direciona. Deixa o Espírito Santo dirigir a sua vida, viu? Deixa o Espírito Santo dirigir a sua casa, deixa o Espírito Santo dirigir a sua família. Por que você não faz uma oração agora aí? Faz uma oração aí. O que custa você fechar o olho agora? Irmão, dificilmente você vai encontrar uma oração longa na Bíblia. Dificilmente. A oração do Pai Nosso não dura 30 segundos. A oração do Pai Nosso não dura 30 segundos. Então por que você não fecha o olhinho aí agora? E fala, Senhor Espírito Santo, eu quero ter uma família bem sucedida no padrão bíblico. Me direciona. Me dê sabedoria. Me guia. Me guia. Faz isso agora, meu querido.
Me ajude a tratar melhor minha esposa. Me ajude a tratar melhor meu marido, Espírito Santo. Me ajude a tratar, conformidade com a sua palavra, os meus filhos. Como é que eu devo falar com os meus filhos? Como é que eu devo aconselhar os meus filhos, Espírito Santo? E o Espírito Santo vai fazer isso. A segunda arma, irmãos, que temos para vencer esse gigante que se levanta contra a nossa família. A segunda arma está aí bem nos seus braços, está aí bem no seu colo. Você não sabe que arma, como essa arma é poderosa. Como é o nome dessa arma, irmãos? Dá uma olhadinha para o seu irmão, fala com voz de soldado, de autoridade. Diga ao meu irmão, a palavra de Deus é uma arma poderosíssima contra o pecado. Nela você encontra direção para a sua vida, direção para a sua casa, direção para a sua família. Medite nessa palavra. Venha para a igreja, porque aqui na igreja Deus capacitou homens cheios do Espírito Santo. Homens que vão realmente te explicar aquilo que você não sabe da palavra de Deus. E te orientar a palavra de Deus. E a terceira arma que Deus nos deu, irmãos, sabe onde é que está? Não está dentro de nós, como Espírito Santo, não está em nossas mãos, como a palavra de Deus, mas está, sabe aonde? Na nossa língua, na nossa boca, a oração. A oração. Ore. 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 Ore para que a sua família seja realmente uma família cristã. Nós lutamos, irmãos, é na oração. Nós batalhamos, é na oração. Veja bem, aquele parente seu, que não quer nada com Deus, que não quer nada com Jesus, sabe por que não quer nada com Jesus? Sabe por quê? Primeiro, porque ele tem uma natureza pecaminosa. Segundo, o diabo está amarrando ele. Está na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz isso, né? O diabo está com correntes escravizando ele. Escravizando ele. Não solta. Satanás não solta de jeito nenhum. Não larga. Não larga. Como é que você vai conseguir ganhar esse familiar seu? Um folhetinho, toma um folhetinho. Um folhetinho para tu. Não é suficiente, meus irmãos. Folhetinho não é suficiente. Precisa mais do que isso. Precisa oração. Você precisa orar. Eu estou falando orar. Guerrear. Guerrear mesmo. Deus, eu entro em guerra, eu entro em batalha contra esse gigante que se levanta contra a minha família, o pecado. Deus, em nome de Jesus Cristo, quebra essa corrente. Quebra essas cadeias. Liberta o meu esposo, liberta o meu marido, liberta a minha esposa, liberta os meus filhos. E você vai guerreando em oração. E você vai guerreando em oração, guerreando em oração, guerreando em oração, guerreando em oração. Aí, o que a Bíblia diz? No tempo de Deus, na hora determinada por Deus, Deus que ouve a oração do seu povo, Ele age em favor da oração do justo. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E Deus vem e liberta. Deus vem e salva. Deus vem e entra. Aleluia. Esse galego aqui, meu irmão, já viu fazendo tanta coisa absurda. Né, galego? Tu imaginaria que um dia eu estaria aqui, velho? Hã? Eu tenho até vergonha, porque passa um filme aqui agora na minha cabeça. Tenho até vergonha. Aí ele olha para mim assim, né? E fala assim, meu irmão hoje é pastor. Mas por que, irmãos? Porque Deus me resgatou. Deus quebrou aquela corrente que me aprisionava naquela vida desgraçada, meu filho. Deus quebrou. Deus quebrou. E com certeza foi através da oração de alguém. Talvez da minha avó. Amém? Então, meus irmãos, concluindo aqui, o verdadeiro lar cristão é um lugar onde vivem pecadores. E a outra verdade é que
as pessoas que vivem no lar cristão são pecadoras, não é? Mas o Salvador, que não tem pecado, vive também naquele lar. Veja bem, o seu lar tem pecadores lá? Tem, você é um deles, talvez o principal. Mas o Jesus Cristo, que não tem pecado algum, o Todo-Poderoso, ele vive lá na sua casa também. Ele vive lá. Amém? Talvez, por conta da nossa carnalidade, não é? Você não consegue senti-lo, vê-lo, mas ele está lá. Cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família de uma maneira que a gente não entende, de uma maneira que a gente não compreende. Mas ele está cuidando, zelando e preservando. Somos pecadores, mas o Jesus que nós servimos não é pecador, nunca pecou. E esse Jesus que nós servimos, ele morreu na cruz para salvar eu, você e a nossa o quê? Família. E esse Jesus, ele é poderoso para salvar nossa casa. Ele é poderoso para salvar nossa família. Por mais que nós tenhamos dentro da nossa casa homens e mulheres, corações endurecidos, Deus, ele tem um martelo precioso que quebra esse coração de pedra e coloca dentro deles um coração de carne. E eu quero ver qual é o capeta, o Satanás, que vai tirar esse coração de carne e colocar um coração de pedra de novo. Eu quero ver. Porque quando Deus concluir com essa obra, amém? Quando Deus terminar o que Ele já começou a fazer, aí, meus irmãos, a nossa vida familiar será perfeita. Perfeita, completamente perfeita. Porque estaremos lá no céu, vivendo com Ele. Entenda o trabalhar de Deus. E diga: Deus, eu sei que o Senhor tem um plano para a minha família, porque se o Senhor não tivesse, o Senhor não me salvava. O Senhor me salvou para que através de mim, o Senhor salvasse a minha casa também. Me usa, Senhor. Eu tenho as 3 armas, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a palavra e eu tenho a minha boca para orar, para profetizar sobre a vida da minha casa. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra de Deus, não é? Então, o que nos diferencia de um lar descrente? No lar cristão, os crentes admitem seus pecados. No lar cristão, os crentes sabem o que fazer com seus pecados. Em um lar cristão, os crentes abandonam os seus pecados. Fiquemos em pé. Eu queria que você fechasse seus olhos. Talvez seja você que está precisando se libertar. Talvez seja você que está precisando de uma transformação na sua vida. Deus é capaz de fazer isso. Você quer que Ele faça isso na sua vida? Talvez você quer mudança para sua casa, não é? Quem que não quer, né? Eu quero. Mas Deus, Ele trabalha assim. Ele muda primeiro você, para depois mudar a sua família. É assim que Deus faz. Deus não vai mudar a sua família antes de mudar você. Não. Primeiro é você. Depois é sua irmã. Depois seu irmão. Depois seu pai. Depois sua mãe. Depois sua avó, sua tia. Mas primeiro é você. É você. A obra tem que começar em nós. Primeiro em nós. Coloquemos à disposição de Deus nessa noite. Amém? Amém, irmãos? Deus, nós estamos aqui, Senhor. À tua disposição. Queremos que o Senhor transforme a nossa casa, a nossa família. Mas sabemos que o Senhor só fará isso quando o Senhor nos mudar primeiro. Então eu estou aqui, Deus. Me diga o que fazer. Me diga, meu Deus, que decisão eu devo tomar na minha vida, para que a minha família seja salva, para que a minha família não vá para o inferno. Me diga o que fazer, Deus. Me orienta, Deus. Me orienta. Toca em mim, toca no meu coração.
Faz por mim o que eu não posso fazer, Deus. Transforma meu coração de pedra, coloque em mim um coração de carne. Me ajude a abandonar certos vícios, pecados, práticas. Me ajuda, Deus. Eu quero trazer uma direção para minha família. Eu quero levar uma palavra de salvação para minha casa. Mas eu não quero levar isso como uma teoria, Deus. Eu quero levar isso como uma prática na minha vida. Eu não quero levar, meu Deus, algo que eu não vivo, algo que eu não experimentei para minha família. Eu quero experimentar primeiro. Eu quero viver isso primeiro, Deus. Então, querido Espírito Santo, eu abro meu coração. Eu estou aberto. Venha sobre mim. Sobre a vida dos meus irmãos. Sobre a vida da minha igreja. Sobre as famílias de todos os congregados. Venha, Deus. Venha. Eu preciso do Senhor. Os meus irmãos precisam também do Senhor. Nós precisamos, meu Deus. Precisamos do seu poder. Precisamos da sua força. Precisamos de um milagre. Estamos aqui, Deus. Clamamos a Ti agora. Esperança nossa, força nossa, vem, muda nossa mente, muda o nosso entendimento, muda as nossas famílias, nossas casas, muda, meu Deus, o marido dessa irmã aí, Deus, dessa outra, daquela outra, muda a esposa de cada um, marido aqui, muda, meu Deus, os nossos filhos, Senhor, os nossos filhos, eles fazem coisas que às vezes nós detestamos e não queremos que eles façam, mas nós esquecemos que eles fazem aquilo porque são pecadores, como nós somos também. Nos ajuda, Deus, a lidar com essas ocorrências na nossa família de modo bíblico. Entender a natureza pecaminosa de cada um, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, queremos ver o esposo convertido, Senhor, lavado, remido pelo Teu sangue. Queremos ver a esposa convertida, Senhor, os filhos convertidos. Senhor, oh Senhor, que essa conversão seja um ato do Espírito Santo. Que o Teu Espírito venha sobre todos eles e os alcance. E plante dentro de cada um o desejo de Te servir, de Te buscar. Nós Te pedimos isso, Senhor. Vem agora. Assopra agora. Sopra sobre cada um, meu Deus. Sopra sobre cada família. Sopra, meu Deus, o Teu Espírito Santo. Leva sobre eles salvação. Eles acham que eles precisam de dinheiro. Eles acham que precisam de bênçãos materiais. Não, Deus. O que eles precisam é de salvação. É de salvação. Eles precisam é de Jesus. De Jesus. É de Jesus que eles precisam. Senhor, levantemos nossas mãos em direção às nossas casas. Levantemos nossas mãos para profetizar. Aleluia, aleluia, aleluia. Você vai levantar a sua voz. O pastor já orou, agora é você. Você vai levantar suas mãos em direção à sua casa e você vai clamar ao Deus Criador, o Todo-Poderoso, o Deus que é capaz de transformar qualquer situação, qualquer coração.
Você que está me ouvindo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer realmente que Deus mude a sua vida? Eu não estou falando de dinheiro, não estou falando dessas coisas não. Eu estou falando de algo espiritual. Algo espiritual. Você quer? Há um desejo no teu coração por Jesus? Por Jesus? Pela pessoa de Jesus? Há um desejo real? Por favor, coloca a mão no teu coração. Você vai dizer para Jesus agora que precisa dele, viu? Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você que quer Jesus, Jesus! Sem Jesus estamos perdidos. Sem Jesus só nos resta o inferno. Mas com Jesus teremos vida eterna, salvação. A vida eterna, meus irmãos, é Jesus. Então, com a mão no teu coração, diga para Jesus: Jesus, eu preciso de ti, Jesus. Eu te quero, eu te quero, eu te quero, Jesus. Eu te quero, Jesus. Preciso mais que precisei, preciso mais. Cante. Mais do que expressei, preciso mais. Como nunca pensei, preciso mais de ti, Senhor. Preciso mais que precisei, preciso mais do que expressei, preciso mais. Como nunca pensei, preciso mais de ti, Senhor. Bem mais do que o ar que eu possa respirar, mas que meu coração precisa pulsar. Onde estiver, Senhor, eu desejo estar, pois eu nunca mais quero encontrar meu velho eu. Preciso mais que precisei, preciso mais. Aleluia! Mais do que expressei, preciso mais. Como nunca pensei, preciso mais de ti, Senhor. Adore a Ele, adore a Jesus. Todo louvor te entrego, ó Deus. 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 Preciso mais. Preciso mais do que expressei, preciso mais. Como nunca pensei, preciso mais. Só igreja, só igreja, só igreja declarando sua necessidade de Cristo. Preciso mais. Vamos agradecer ao Senhor.
Nosso irmão Felipe estará nos guiando nessa oração de agradecimento. Amém? Nós te louvamos pela tua misericórdia, Senhor. Nós te agradecemos por esse culto, onde nós podemos adorar o teu nome. Te agradecemos pela tua palavra, que falou profundamente aos nossos corações. Que todas as verdades que o teu Espírito Santo ministrou aqui aos nossos corações, que nós possamos praticá-las, que nós possamos vivê-las. Senhor, em nome de Jesus, que no nosso lar nós possamos ter essa consciência de que precisamos que o Senhor venha reinar nele. De que nós possamos ter a consciência de que somos pecadores e que precisamos todos os dias de um Salvador e de um Redentor. Nos ajuda, Senhor, e nos dá, Senhor, uma noite tranquila na tua presença. Nos leve em paz para os nossos lares, e que esta semana possamos viver a expressão da tua glória em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos, todos digam.